Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo, bons senhores e senhoras. Eu falei, né? Eu falei lá. Cara, no primeiro pré-jogo e pós-jogo, quer dizer, no primeiro pós-jogo de Fluminense e Resende, eu já tava falando, né? Eu já tava cantando a pedra, né? O que aconteceu. E aconteceu. De fato, aconteceu o que realmente todo mundo já sabia. Nós não estamos bem. E realmente ali teve muitas reações interessantes. Eu tentei montar assim, um cronograma direitinho para gente comentar sobre o que foi esse jogo do Fluminense e Botafogo, tá bom? Então bora para esse vídeo? Bora. Antes disso, eu quero fazer isso aqui, ó. Se inscreve no canal, faz o tempo você que curte, comente, compartilhe, mas vocês estão na descrição, pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, vídeos especiais às 12 horas e vídeo no Campeonato Brasileiro às 10, 11 asterisco, 12, 20 e 21 asterisco, tá bom? Mas aí para falar que talvez possa não ter. Então é isso que você tem que saber. Então, bora para esse vídeo? Bora para falar sobre o pós-jogo de Fluminense e Botafogo? Bora? Bora. E do tipo, realmente falando, teve um lance esquisito que foi esse aqui, ó. Que foi justamente o lance do pênalti, né? Possível pênalti, eu não vou poder mostrar aqui, eu só vou poder ter essa tela. E aí o André do Atlético Tricolor perguntou: e aí, isso daí não foi pênalti ou não? E na minha concepção, cara, se foi pênalti ou não, na minha concepção, tipo, primeiro, ele tava num movimento muito mais de atacar a bola do que propriamente atacar o jogador. Entendeu? Eu fiquei pensando, refletindo, fiquei vendo a jogada diversas vezes. E realmente, no final da história, eu só concluí que pra mim não foi pênalti. Acho sim que o goleiro foi atabalhado, mas o movimento foi muito mais para atacar a bola do que propriamente dito e no corpo do cara, basicamente falando. Eu acho que, assim, que muitos árbitros não dariam pênalti e para mim eu coloquei como um erro, mas não é um erro, tá? Então realmente começou o jogo justamente nessa situação de implicação. Esse daí foi um momento que acabou sendo expulso o Diniz com o segundo cartão amarelo. Aliás, o Diniz acho que vai, eu acho que não vai poder jogar 2 jogos seguidos. Não vai poder estar em campo 2 jogos seguidos. Porque já tinha tomado o cartão amarelo, aí tomou 2 hoje, ou seja, tomou o terceiro cartão amarelo, então ele não pode jogar, ele não pode ir na próxima rodada, e por conta do cartão vermelho também não vai poder ir para a próxima rodada. Ou seja, eu acho que ele vai pegar 2 jogos de gancho. Isso é interessante. E realmente, né, para um técnico que é psicólogo, se tem um descontrole desse motivo, é complicado, né? Tanto que realmente o juiz até mesmo encerrou até mais cedo e foi um erro do juiz, porque ele viu que estava de controle pro lado do Fluminense. Que ele sabia que se continuasse, os jogadores do Fluminense não fariam futebol. Então, no melhor é justamente isso. Bom, partindo justamente para a nossa derrota, né, que acabou, eu gosto muito de pegar tweets de pessoas, né? Importante. Eu já peguei justamente o do André, o sentimento tricolor, agora vamos pegar do Leandro Dias. Agora é hora de quem vivia elogiando resolver ficar puto, revoltado. Porque a torcida está revoltada. Então vamos lucrar com a raiva do público falando o que ele quer? São poucos com compromisso de falar o que realmente pensa sem se preocupar em perder fãs de dinheiro. Na minha concepção, tipo, isso daí é uma. Isso daí pra mim tá. Isso pra mim é o seguinte, é uma grande armadilha, né? É uma grande armadilha que infelizmente todo mundo cai. Na minha concepção, eu acho que sim, tem muita gente que ficou passando pano, falando lá, ah, não, mas é início de campeonato. Tipo assim, cara, eu não gosto de. Eu particularmente, eu não gosto de colocar um anteparo nos meus problemas. Para quem não sabe o que significa anteparo. Anteparo significa
é algo que você coloca entre duas pessoas e faz com que você não consiga ver uma outra pessoa. Do tipo, cara, o que eu vi de absurdo de gente, tipo assim, até mesmo do próximo, né, que também faz parte do mesmo, do mesmo, do mesmo grupo do Leandro Dias, que é o Dedé Moreira, dizem, cara, ah, não, mas o Diniz é bom. Assim, tá, mas talvez o Diniz não seja tão bom como a gente pensa. O grande problema é que, normalmente, as pessoas colocam no pedestal grande demais. E eu não sou um cara desse. Eu falo o seguinte, cara, que na minha concepção, o Fluminense só ganhou um campeonato brasileiro por conta do boom. Não foi por conta do Fred, não foi por conta do Conca, do Deco, do Thiago Neves, não. Foi por conta do boom. Mas quantas pessoas você escuta falando isso? Então, pra mim, tipo, cara, é isso que acontece. O meu canal aqui, ele tá nem aí, cara. Se você gosta ou não da minha opinião. A questão é que eu sempre acerto. E eu tô cansado de sempre acertar. Eu falei lá no. Vou, eu falei lá, eu vou novamente colocar o mesmo trecho que eu coloquei no meu pós-jogo no final desse vídeo, tá bom? Que eu coloquei no meu pré-jogo. Eu coloquei no meu pré-jogo a resolução do pós-jogo. Tá bom? Então a gente já mata aqui. E já mata aqui. E aí vem o Dedé Moreira, né? Que é um outro também que novamente passou pano demais pro Diniz. Que eu discordei completamente. E ele fala o seguinte: de vez em quando na vida devemos reafirmar ou não nossas convicções. Pênalti à parte, o Fluminense não fez bom jogo e as chances mais claras foram do Botafogo. O futebol tem caminhado para um tipo de jogo que, não sei, acho que a gente precisa do nosso debate. Porque assim, na minha concepção, o debate já foi feito por mim. Novamente eu falo, você sabe quem começou com essa derrocada do Diniz? Foi justamente quando ele jogou contra o Internacional. Que o Internacional conseguiu resolver o problema do Diniz. E desde lá, a gente só tem tomado chuva ali dentro. O grande problema é quando o Diniz ele não consegue resolver as próprias coisas. E é isso que eu te falo. Eu falo lá sempre, cara, que eu sendo psicólogo entendo o que está sendo o futebol de hoje do Fluminense. Ninguém mais entende. É justamente isso. Eu queria perguntar justamente pro Diniz assim, ó, Diniz, qual que é a sua solução desse problema? Qual é a solução desse problema? Como é que a gente vai trabalhar nessa solução? Se nem os repórteres estão fazendo isso, que falam que apoiam o Fluminense, que na verdade não apoiam porcaria nenhuma, aqueles caras que fazem coletiva, diversas vezes eu comentei sobre isso. Por que não resolveu o problema? Por que não tem gente cobrando isso? Mas é um debate que eu já falei, que eu já comecei, ó, há séculos no meu canal. Há séculos no meu canal. E só agora que eles querem debate? Estranho, né? Aí, acaba o jogo, eu recebo essa informação aqui, ó, do meu colega também, Vitor Leto, que fala o seguinte: simplesmente, em letrão maiúsculo, mas eu vou até falar da entonação dele, simplesmente não vai ter ninguém na zona mista do Fluminense. Pra quem não sabe, normalmente se coloca pelo menos 2 ou 3 jogadores nessa zona mista. Para que possa dar os seus comentários. E não teve ninguém. Sabe o que significa isso? Significa que realmente a torcida está separada do time. Se, e, e é do tipo, além de atuação porca e displicente, ninguém vai botar a cara para falar. E nem começou a temporada direito, hein?
É só um clássico da Taça Guanabara. Vergonha isso. Assim, a questão não é só um clássico. A questão foi toda essa situação. Quando a gente ganha de 1-0 sofrido do Nova Iguaçu com o nosso time reserva. Cara, eu não sei se você tá entendendo que esse time reserva do Fluminense, ele vai jogar muitos jogos pensando justamente numa estrutura que eles estão querendo pensar, porque eles querem Libertadores. Eles querem Libertadores. O Fluminense quer Libertadores. O Mário Bittencourt me falou. Me falou lá. Eu quero a Libertadores. Mas para você ter uma Libertadores, você tem que ter um excelente elenco reserva. E aí quando você vê que o excelente elenco reserva quase empata com o Nova Iguaçu, que está na Série D, é preocupante. É isso que eu estou te falando. A cobrança era para vir desde o primeiro jogo. Eu fiquei reclamando da torcida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é à toa que todos meus pós-jogo falava sobre a torcida. Não cobrando. Agora que vem cobrar, agora já é tarde demais, meu filho. Agora vocês já perderam o time que vocês têm. O Gabriel Amaral, né? O Diniz não pode participar da coletiva por conta do regulamento, sendo expulso. Ele vai ser expulso por 2 rodadas seguidas. Não vai ser uma, não vai ser 2. Porque eu contei lá. Tinha um cartão amarelo. Ele tomou 2 cartões amarelos. Então tomou 3 cartões amarelos. Então ele não vai poder ir. E já que tomou um vermelho, não vai poder ir também. Não vai poder ir 2 jogos. Eduardo Barros, auxiliar, já foi perguntado 5 vezes sobre a questão do Calegari e bateu pênalti. Até agora, disse que foi decisão de campo. E decidiu pular outras perguntas. Sabe o que significa isso? Significa que ele não sabe responder. Quer dizer, se até mesmo a sua gestão... Assim, o Eduardo Barros é do Diniz, tá? Porque se tivesse o Marcão aí, seria uma outra coisa. O Eduardo Barros é do Diniz. Eu quero que você entenda isso. O Eduardo Barros, ele não é do Fluminense, ele é do Diniz. E se até ele não consegue responder essas perguntas... Porque assim, porque ele pulou as perguntas? Porque ele não consegue responder. Porque ele não entende o que o Diniz está fazendo. E é isso que eu farei sempre. Todos os meus vídeos foram para falar sobre isso. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Eu farei lá uma loucura sobre isso. Diversas vezes. Jogadores se bicando na área, no jogo. Diversas vezes. O cara tava lá e disse assim, eu vou ficar aqui. Tá bom. Aí o outro vai ficar aqui. Aí, do nada, acontece uma jogada estranha que eles se bicam. E acaba parecendo todos tontos. Se bicando uma na casa do outro. Coisa insana, tipo assim, cara, o Gemancano, ele vai lá e faz... O Gemancano faz falta no centroavante adversário. Tanta mudança assim faz com que você perca o seu meio. Não o meio de campo, mas o seu meio. É muita mudança. É improvisação em cima de improvisação, parece. E quanto mais improvisado é, pior vai ser a situação. E é por isso, não tem ideia. Como é que ele vai perguntar sobre isso? Como é que ele vai responder isso? Como é que o cara vai chegar e falar assim, ó... Tipo assim, ele chega lá e fala assim, pauta. Tá bom, não sei responder. Sabe o que ele faz? Ele pula. E aí, do tipo, a questão que é mais óbvio de se responder é... Até porque o Diniz, ele não é o cara que vai assim, não, você sai. Ele não vai poder ir lá em campo e falar assim, você sai. Vai vir você para bater o pênalti. Não. Essa é a pergunta que tem uma resposta óbvia. Essa pergunta dá para responder. O restante, que o Eduardo Barros não sabe o que acontece, não sabe. Por último, né, o Marcelo Johan fala o seguinte, assim, ele reporta justamente sobre o que o Botafogo colocou, né, que foi uma zoação aleatória, que para mim tá certo, o futebol é zoação mesmo.
Ele fala assim, e aí, presidente dos presidentes? Responde os anões aí que estão agora assanhados. Tu não é o rei do clássico? Mas, por gentileza, não coloca aquele estagiário Lima, não. Que pra mim é babaquice também do Marcelo Jorrando. Porque pra mim, a zoeira tem que ser zoeira. Quinta-feira tinha que ser Fla-Flu. Sabe por que ele coloca quinta-feira tinha que ser Fla-Flu? Porque ele sabe que o Flamengo vai ganhar do Fluminense. Porque ele sabe que todo esquema que o Mário Bittencourt fez vai cair. O que eu falo é isso. Tá sempre demorando muito vídeo, né? Pra fazer o quê? Porque eu preciso comentar bastante sobre isso. Assim, cara, é isso. Eu falei lá no primeiro jogo, quando cobrei 2-0, aquele 2-0 é extremamente enganoso. Como todas as vitórias do Fluminense até agora são extremamente enganosas. Para mim não valem de nada essas vitórias. Para mim o que só vale é derrota do Fluminense nesse campeonato. E é isso que eu estou te falando, é isso que me preocupa. Sabe? Eu falei lá atrás. Eu só vou pescar aqui. Vou pescar aqui o vídeo. Só para encerrar aqui. Vou pescar o mesmo vídeo, porque a gente precisa comentar bastante sobre esse vídeo. Eu quero pegar o finalzinho. Só para você ver justamente como que não foi uma coisa assim. Saudações Dux 20. Calma. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Vamos lá. Meu pré-jogo, tá? Pré-jogo. Pré-jogo. Antes do jogo. Vamos lá. O que eu falei? Cuidado com o Tiquinho Soares. E só vai, tá bom? Muito obrigado. Aqui, ó. Um pouquinho mais atrás. 45, ó. 45. 45, bora. Ó. A gente tem um time que tá muito mau momento. Muito mau momento. Tomara que esse clássico volte ali. E a minha preocupação é que eu falei mesmo do pós-jogo. O pós-jogo de Fluminense e Boa Vista. Botafogo vencendo. Ah, tá. Obrigado. Ah, isso daí foi sorte sua. Não, isso foi uma análise. Eu não sou um cara que vai falar ali, não. Não é o cara que pensou assim, não, vou colocar o pior, porque se acontecer o pior, eu tô bem. Não, aquilo ali foi uma análise minha. Entende? Se inscreve no canal, faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, Pix na tela, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Se você quer realmente ver um conteúdo sério sobre o Fluminense, um dos melhores conteúdos que não passa pano pra ninguém, que não tem jogador de estimação, não tem técnico de estimação, que quer ver o Fluminense apenas ganhando títulos, é aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos, saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.